Gonçalo, dando aqui um bocado no assunto, porque também era uma daquelas questões que eu gostava de fazer nesta live. Se tu tivesses a escolha de poder entrevistar alguém, e aqui eu digo poder entrevistar para fugir um bocado àquela questão do quem é o teu ídolo e dizer, é o meu pai, ou a minha mãe, ou algo do género. Se tu tivesses a possibilidade de entrevistar, sei lá, uma, duas ou três pessoas, vivas ou mortas, não interessa. Sim. De quem é que tu escolhias e porquê? Jordan Peterson, Roger Scruton e Dom João II. Qual seria a justificação por trás de cada um deles? Bom, Jordan Peterson inicialmente por uma questão de respeito intelectual e pessoal. Foi uma pessoa que ajudou muita gente, inclusive eu próprio, no paradigma pessoal, não tanto no paradigma político, embora ele faça statements políticos, mas acho que ele efetivamente vai marcar uma geração pelo que transmitiu ao mundo, no sentido da responsabilidade pessoal, daquilo que nós devemos assumir para nós próprios e na forma como devemos levar a nossa vida. Acho que isso é do mais importante, porque eu não posso estar bem na política, não posso estar bem no meu trabalho, não posso estar bem com a minha família, se não estiver bem connosco, comigo próprio. E acho que isso é a coisa que mais tiramos do Peterson. Eu queria perceber o que é que o levou a conseguir desenvolver um pensamento tão desenvolto que permitisse ajudar tantas e tantas pessoas ao redor do globo. Genuinamente nutro uma admiração genuína por ele e espero que ele, enfim, se mantenha vivo por muitos e bons anos, porque acho que daqui a 10, 20, 30 anos nós andaremos a estudar Jordan Peterson como hoje em dia estudamos Locke, ou estudamos Rousseau, ou estudamos Thomas Hobbes, ou Maquiavel. Acho que iremos estudar Jordan Peterson não por ele ser um teórico político, mas por ele ser um pensador político de alto calibre e, acima de tudo, um cuidador pessoal, mesmo ele não sabendo disso ou não percebendo isso, de alto calibre também. Portanto, acho que essa seria a primeira grande razão do Peterson. O Scruton, porque acho que em termos, ao contrário do Peterson, que é mais na vertente pessoal, mas o Scruton na vertente de teoria política, acho que é aquele que melhor desenvolve o pensamento de quem se quer dizer conservador nos dias de hoje. Embora ele tenha morrido há 2 anos, infelizmente, o Scruton desenvolveu o pensamento conservador de forma a que as pessoas entendessem, quer no Reino Unido, quer onde ele esteve, por exemplo, na República Checa e em alguns países do leste europeu, nomeadamente a Hungria e a Polónia. As pessoas não sabem, mas o Scruton teve uma grande influência na implementação do pensamento conservador no leste da Europa e, portanto, se esses países hoje em dia são mais conservadores, muito ou parcialmente devem-no ao Scruton. Ele tem uma frase muito interessante que é aquilo que eu gosto de definir o meu comportamento enquanto pensador ou teórico político, que é ser conservador não é ser retrógrado, ser conservador é ser moderno na defesa da tradição. Eu acho que é assim que devemos ver a nossa vida, é inovar aquilo que está estabelecido há milhares de anos. Porque aquilo que custou milhares de anos a conquistar, a democracia, a liberdade de expressão, a propriedade privada, aquilo que é a autorresponsabilidade no ser humano, isso vai embora em poucos meses. Num momento para o outro consegue ir embora. Covid-19 foi prova disso. Liberdades individuais pelo cano abaixo. E, portanto, Pois. o seguro... Diz. Sim, sem dúvida alguma. Foi... Sim. E portanto, o Peterson no âmbito mais pessoal, mais no pensamento político, e o Scruton mais naquilo que é a justificação do porquê deste pensamento político em termos teóricos ter a relevância e a importância que tem para ser a solução para o mundo atual. E por fim, o Dom João II, por uma questão de admiração pelo que ele fez por Portugal, porque, repara, eu podia dar-te outros nomes também, mas o Dom João II foi o melhor rei... Dá-te quando quiseres, pá. Disseste-me 2, 3, eu dei-te estes 2, 3, são os principais, mas o Dom João II, porque acho que foi o português, naquele concurso da RTP, do maior português de sempre, em que ganhou o Salazar, não acho que o prémio esteja mal entregue, mas o Dom João II para mim é o maior português de sempre porque foi aquele que impulsionou o facto de Portugal estar nos 5 continentes enquanto império, porque é o rei, pronto, é o príncipe perfeito. Foi aquele que melhor visão teve para termos uma nação soberana, mas também uma política externa forte. E eu estou sempre a bater nesta tecla, quando falo em entrevistas, quando falo no meu canal, que é o que mais falta a Portugal neste momento, é termos uma nação soberana e uma política externa muito forte, que foi aquilo que o Dom João II permitiu a Portugal ao impulsionar os descobrimentos da forma que impulsionou. E a qualidade económica do país, na altura em que ele reinava, só foi graças a ele e à visão política, económica e de política externa que ele teve. Portanto,
admiro imenso pelo que ele fez pelo país e, enfim, devia ter mais reconhecimento pelo povo português, sem sombra de dúvidas. Posso dar-te outros nomes, se quiseres. Força. Posso dar-te outros nomes de pessoas que eu admiro. Eu gosto também do John Locke, acho que a nível económico é uma pessoa que eu admiro particularmente. Nutro uma certa, eu posso dizer isto, uma certa admiração pelo André Ventura, pelo que ele está a fazer atualmente, pelo poder da oratória que ele tem. Posso dizer-te que gosto também do Viktor Frankl, é dos meus livros favoritos, o Man's Search for Meaning, também gosto imenso dele, é uma referência para mim. E só para ser polémico, para as pessoas depois dizerem que eu sou um macho tóxico, também admiro imenso o Andrew Tate. Portanto, acho que o que ele está a fazer é bastante importante. E para as pessoas que dizem que o que ele diz é errado, bom, errado é não ter sido dito antes. Há determinados aspectos em que aquilo é completamente hiperbolizado e às vezes é um exagero, mas a base daquilo que ele quer transmitir está completamente correto e acho que deveríamos seguir pelo menos parte daquilo que ele diz. E acho que faz falta, as pessoas tendem a ignorar ou a desvalorizar qual é a presença dele e a do irmão dele também, do Tristan Tate, mas ele foi o homem mais googlado do mundo em 2022. Eu acho que isso não pode ser ignorado. É um fenómeno sociológico e um fenómeno político muito interessante. Eu digo-te, eu não me admirava absolutamente nada se neste momento, se fores ao Google Académico e veres que há pessoas a escreverem teses de doutoramento ou teses de mestrado a nível de ciências sociais sobre o Andrew Tate. Não me admirava absolutamente nada. Portanto, é um caso de estudo muito interessante naquilo que é o retorno da importância da masculinidade à civilização ocidental para evitar que ela caia. Portanto, estes 5, 6 nomes acho que personificam um pouco aquilo que eu sou. Esta mescla toda, acho que é um bocado por aí. A questão do Tate, eu também, naturalmente, acho que todos nós um pouco ouvimos esse fenómeno, mas em relação às ideias que ele defende, quais é que achas que foram aquelas que não vou dizer alertar, porque a palavra certa não é alertar, mas que soaram um bocado mais na ideia, na cabeça da malta, que vieram um bocado a romper com o status quo, o establishment. Treino físico e não ser completamente benevolente àquilo que é a vontade de uma mulher à qual não está interessada em ti da forma que deveria estar para o teu interesse próprio. São as duas coisas. A importância do treino físico, fulcral. As pessoas hoje em dia estão acarretadas de antidepressivos e comprimidos para a ansiedade e para a depressão. Se soubessem os efeitos que o exercício tem nesse aspecto e em outros da nossa vida, mais de metade delas nem sequer andava em antidepressivos e comprimidos para a depressão e afins. Não andava, simplesmente não andava. Isso é o mais importante. Ele tem uma frase completamente hiperbolizada que diz que houve um seguidor dele que lhe mandou uma mensagem a dizer: Andrew, eu estou depressivo e não sei o que mais. E ele respondeu-lhe a dizer: primeiro vais para o ginásio, vais treinar, vais construir um six-pack e depois falamos. E ele disse: vou fazer isso. Ele fez isso e disse que no final do dia, quando conseguiu o six-pack, não estava praticamente curado, mas isso ajudou. Portanto, atenua, ajuda. A força física ajuda-nos, torna-nos mais competentes e até nos exercita mentalmente em determinado aspecto. E depois a outra coisa mais importante que eu tinha, a benevolência perante mulheres que não estão interessadas em nós enquanto homens, acho que isso é muito importante. Tu hoje em dia vês isto, por exemplo, o professor Carlos Dias fala disso às vezes na live, porque vê imensos homens que chegam lá que são completamente desprezados pelas mulheres, mas são desprezados pelas mulheres porque querem, porque, muito honestamente, se tens algum tipo de relação carnal ou emocional com alguém que não mostra determinado tipo de afeto, a primeira coisa que tem que se fazer é abandonar o arco. Logo. E não há a questão de tentar resolver, se não há interesse, não, esquece lá isso. Andamos para a frente e a primeira coisa que temos que procurar não é desesperadamente irmos satisfazer necessidades hedonísticas do ponto de vista carnal, é efetivamente trabalhar em nós próprios, não é? Aquela famosa frase, não sei quem é que disse isto, mas eu já vi isto, vais acabar por perder dinheiro a perseguir mulheres, mas não vais perder mulheres se andares a perseguir dinheiro. Quem diz dinheiro diz melhoramento pessoal, qualidade intelectual, capacidades humanas. E portanto acho que esses são os dois pontos fulcrais. É um ponto de vista de vida muito estoico, muito competitivo, e eu aprecio isso. Há pessoas que não gostam, mas eu aprecio isso e acho que faz falta a muita gente. Muita gente melhoraria a sua vida se olhasse para o mundo e para eles próprios desta forma um pouco mais hedonística, mais séria, mais tradicional e até em determinado ponto mais autoritária, mais competitiva com ele próprio.